Senhor nosso Deus e Pai, com a tua presença estamos essa noite nesse lugar. Ó Deus, com a oportunidade, Senhor, de mais uma vez ministrar a tua palavra. Ó Deus, vem falar conosco esta noite. Fala, Senhor, através da tua palavra. Usa-me, ó Deus, como teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, que não seja eu que venha falar, mas que o teu Espírito venha falar através da minha boca. Pai, usa, Senhor, o meu intelecto. Usa, Senhor, o meu ser, para a glória do teu nome. Pai, a tua igreja, o teu povo, Pai, quer ouvir não a minha voz, não aquilo que sei, mas eles querem ouvir a tua palavra. Eles querem ouvir de ti, Senhor. Eles querem receber o pão que vem do céu. Pai, no nome de Jesus, nesse momento, Pai, te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha continuar a operar neste lugar, que o teu Espírito Santo venha agir conforme a tua vontade nesta noite, neste lugar. No nome de Jesus, ó Pai, te pedimos e já te agradecemos. Amém. Então, irmãos, nessa noite nós estaremos falando em rápidas palavras, né? Temos pouco tempo. Vamos estar falando em rápidas palavras aquilo que o Senhor propôs em nosso coração. Como hoje é um dia festivo, né? Considerado como o Dia dos Pais, a gente trouxe uma mensagem relacionada, voltada um pouco para esse lado. Então nós vamos trazer uma mensagem com o seguinte tema: como alcançar favor de Deus. Vamos lá. Como alcançar favor de Deus. Amém? Então, nesta noite nós vamos estar falando sobre esse tema. Vamos estar, dentro de poucas palavras, vamos estar trazendo aos irmãos uma pequena reflexão sobre esse assunto. Hoje, muitas são as pessoas que querem alcançar as bênçãos de Deus, porém, nada tem feito para que possam usufruí-la. Acham que é simplesmente pedir e já de pronto deve ser respondido. Porém, vamos ver nesta mensagem que não é bem assim que acontece no reino espiritual. Hoje o que nós vemos muito são pessoas, irmãos, pedindo e exigindo de Deus. Tem outros que pegam Deus e colocam Ele na parede. Deus, se tu não me der, eu me desvio do teu caminho. Na realidade, esta pessoa já está desviada do caminho de Deus, porque ela não conhece o Deus que ela serve, porque ela não conhece o Deus que ela está questionando, porque ela não conhece o Deus que ela está colocando na parede. Glória a Deus. Para recebermos algo de Deus, irmãos, existe necessário algumas coisas fazermos para receber. Primeiro ponto, irmão, queremos saber aqui o que quer dizer favor. Como alcançar o favor de Deus? Primeiro, o que quer dizer favor? Irmão, favor é algo de Deus que nos faz bem. É a mesma coisa que bênção. Hoje muitas são as pessoas que dizem que querem bênção de Deus. Se você chegar para uma pessoa qualquer, você pode perguntar para ela de quem você é filho e ela diz de Deus. Dificilmente alguém vai dizer que é filha do diabo. Dificilmente alguém vai dizer que não é filha de Deus. Mas a maioria das pessoas a qual conversamos ou perguntamos de quem que ela é filho na área espiritual, ela vai dizer que é filha de Deus. Alguns até vão mais longe e dizem assim: não, mas eu tenho Deus no meu coração desde que nasci. Mas se tem Deus no coração desde que nasceu e vive em uma prática diferente da vontade dele, então é um filho rebelde. Mas nesta noite, irmãos, nós vamos ver alguns pontos necessários para que possamos receber a bênção de Deus, para que possamos receber a dádiva de Deus, para que possamos receber o favor de Deus. Na Bíblia, irmãos, existem algumas coisas que são condicionadas, enquanto que outras não. Existem bênçãos, irmão, que são chamadas de bênçãos universais.
O que é essas bênçãos, irmão? São aquelas bênçãos que Deus dá, tanto para o justo como para o injusto. Exemplo, a chuva. Assim também, quando vem a calamidade provocada através da chuva, tanto o justo como o ímpio também padece. Então, existem bênçãos condicionais, irmãos, e existem bênçãos incondicionais. Existia bênçãos, irmão, que era destinada exclusivamente à nação de Israel, tal como a Abraão, a Jacó e seus descendentes. Mas existem bênçãos, irmãos, que é condicionadas somente àqueles que fazem a vontade do Pai. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Como estamos vendo que existia bênçãos condicionadas a nações de Israel, existem bênçãos condicionadas a todos aqueles que abraçam a fé através de Jesus Cristo. Aqueles que têm Deus por Pai, eles são condicionados a receber uma bênção, desde que vivam como filhos obedientes. Porque se não viverem como filho obediente, eles não estão debaixo da bênção, e sim debaixo de maldição. No Velho Testamento, irmão, o filho rebelde, existiam alguns pecados que eram passíveis de morte, que eram ali punidos de forma severa, de forma direta, dada pelo próprio Deus, através de Moisés. E um desses, irmãos, e uma dessas punições era a morte dada ao filho rebelde. Aquele filho que era desobediente ao pai e à mãe. Aquele filho que o pai fazia tudo por ele, que a mãe fazia tudo por ele, e ele continuava andando em caminhos tortuosos, desobedecendo o pai, desobedecendo a mãe, envergonhando o pai, envergonhando a mãe. Esse filho é levado perante a tribo, aos chefes das congregações, e ali ele era levado ao sacerdote, e ali ele era punido com a morte. Aí você vai e me diz, mas que pai é esse? Que pai é esse que leva o filho à própria morte? Mas, irmãos, Deus, Ele é considerado como Pai de todos. Foi Deus que nos criou, foi Ele que nos deu a vida, foi Ele que nos deu o Espírito, foi Ele que nos deu, irmãos. Ele é considerado como Pai. E foi justamente Ele que deu essa lei para que Moisés viesse executar. Aleluia, glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Então, o que quer dizer favor, irmão? Quer dizer bênção, quer dizer algo que Deus faz para nós. Aleluia, quer dizer algo de bem que Deus traz para nós. Isso quer dizer favor, irmãos. Existe um favor que foi nos dado de forma imerecida. Que favor foi esse? A salvação das nossas almas. Nós andávamos por caminhos tortuosos. Nós não tínhamos, irmãos, a condição de estar no céu. Nós não tínhamos acesso ao Pai, a Deus. Aleluia. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, por seu imenso amor, lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, nos diz a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu a salvação a nós através de Jesus. A salvação, irmão, é uma bênção incondicional. Ela, Deus, irmãos, independente da condição que nós estávamos, Deus abriu acesso através de Jesus Cristo. Só que para ser salvo existe uma condição. A salvação é de graça, é gratuita. Nós não tínhamos acesso a Deus. Jesus veio e disse assim: ó, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará, sairá e encontrará pastagem para as vossas almas. Jesus é a porta que dá acesso ao Pai. Nós não tínhamos acesso ao Pai. Jesus veio e disse: eu sou a porta que dá acesso ao Pai. Ele é essa porta. Aleluia, a porta está aberta. Nós precisamos entrar nela. Nós precisamos adentrar nela para que possamos ter acesso a Deus. Nós não tínhamos
através do teu Filho, para que pudéssemos nós ter acesso a Ele. Glória a Deus. Mas precisamos nós agora ter acesso ao Filho. A irmã, a salvação é de graça, aleluia. Jesus pagou o preço por nós, mas nós temos que nos achegar a Ele. Precisamos nos achegar a Ele. E para nos achegar a Ele existe um preço, irmão. Aleluia. Que preço é esse? Que preço é esse? Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Que preço é esse, irmão? É o preço da renúncia. É o preço da renúncia. Eu preciso renunciar o meu eu, a minha vontade, os meus pecados e me aproximar de Jesus para que eu possa ter a salvação. Existe outro preço, existe, irmão. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu preciso me santificar, irmãos. É um preço, irmão, que tem de ser pago por nós. Mas, irmão, Jesus já pagou por nós, pagou sim o acesso ao Pai que nós não tínhamos. Mas nós precisamos adentrar Ele, precisamos desse acesso a Ele, a renúncia, a santificação. A Bíblia também diz no livro de Hebreus, aleluia, que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé. Existem vários tipos de fé, irmãos, relacionados na Bíblia. Fé salvadora. Eu tenho a fé de que Jesus é o único meio que eu tenho acesso ao Pai. E através disto, eu me arrependo dos meus pecados, me converto dos meus maus caminhos, vivo uma vida de santificação e assim eu terei acesso a Deus. Fé salvadora. Fé natural. É a fé que nós temos, irmãos, de que tomando um remédio passado pelo médico, nós vamos ficar bom de alguma enfermidade. Fé natural. Fé sobrenatural é uma fé que é gerada em nosso coração através do Espírito Santo, pelo qual nós, através do Espírito Santo e dessa fé que é dada a nós operamos prodígios, milagres e maravilhas no nome do Senhor. E também a fé como dom do Espírito ou como fruto do Espírito, que é o que faz com que nós venhamos perseverar fiel até a morte, caminhando nesse caminho, aleluia, que muitas das vezes sofremos, aleluia, mas estamos caminhando nesse caminho, porque temos uma fé. Essa fé também muitas das vezes, ela é interpretada como esperança, aleluia, a qual temos nós convicção de que Jesus um dia vai vir, vai nos arrebatar e vai nos levar para estarmos juntamente com Ele lá no céu, a qual Ele foi preparar lugar para nós. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Então, irmãos, primeiro ponto, como alcançar o favor de Deus. Primeiro ponto, andar com Deus. Irmão, preciso andar com Deus. O que é andar com Deus? O que é andar com Deus? Irmão, nós sabemos muito bem que muitas das vezes nós andamos com pessoas que até mesmo nós não conhecemos, encontramos ela pela primeira vez, ela vai fazer algum tipo de trabalho conosco e nós ali começamos a andar com ela. Ou seja, emparelhar, conversar, compactuar às vezes as mesmas coisas. Então nós precisamos, irmãos, andar com Deus. Aleluia. No livro de Gênesis capítulo 5, no versículo de número 22, vai falar que Enoque andava com Deus. No livro de Gênesis
Coríntios capítulo 5, versículo 24 diz que Deus tomou para si, porque já não era, porque ele andava com Deus. Aleluia, andar com Deus, irmãos, é compactuar com as mesmas coisas, com os mesmos propósitos, com os mesmos objetivos, com os mesmos, aleluia, desejos. Andar com Deus, irmãos, é isto, aleluia. No momento que eu estou andando com Deus, eu estou compactuando aquilo que Deus quer que eu faça. Aquilo que Deus quer fazer, eu estou dizendo, Deus, eu também quero fazer desse jeito, eu também quero caminhar desse jeito, eu também quero entender desse jeito. Senhor, eu também quero, Senhor, ó Pai, agradar a Ti. Primeira coisa, eu preciso andar com Deus. Eu ando com Deus, irmão, através da palavra. Eu começo aqui, irmão, folhear a Bíblia. Eu começo aqui, ler a Bíblia e procurar entender qual a vontade de Deus. No momento que eu começo a fazer isso, eu estou dando o primeiro passo para andar com Deus. No momento que eu estou compactuando aquilo que está escrito na sua palavra, eu comecei a andar com Ele. Mas aí eu preciso só andar com Ele, não, irmãos. Existe outra coisa que precisamos fazer, além de simplesmente andar com Deus. Vamos ver aqui o que é, irmãos. Ponto 2, aliançar-se com Ele. Vamos lá, irmão, primeiro ponto, diga aí, andar com Deus. Segundo ponto, diga aí, aliançar-se com Deus. Pronto, irmãos. Primeiro eu quero as mesmas coisas de Deus para mim. O que Deus faz, eu quero fazer. O que Deus acha ruim, eu quero achar ruim. O que Deus acha bom, eu quero achar bom. Agora eu estou próximo dEle. Eu entendo qual a vontade dEle. Eu entendo o que Ele quer para mim, para com a humanidade, para com os outros. Eu começo a entender. Aí agora o que vai acontecer? Agora eu preciso me aliançar. A Deus eu já sei qual é o teu objetivo. A Deus eu já sei qual é o teu propósito. A Deus eu já sei o que tu quer. A Deus agora eu preciso de uma coisa mais concreta. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer isso valer a minha vida, Senhor. Aí o Senhor vai e diz, tudo bem. Tu já entende qual é a minha vontade. Tudo bem, tu já sabe o que é que eu quero para ti. Tudo bem, tu já sabe o que é que eu quero para a humanidade. Agora, vamos fazer um pacto. Vamos fazer uma aliança. Tu procura cumprir isso aqui que tu já sabe o que é. Tu procura fazer aquilo que tu já sabe que eu quero que faça. Tu procura falar daquilo que tu quer, que tu já sabe que eu quero que fale. Aleluia. E em contrapartida, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Deus chegou para Abraão e fez uma aliança dizendo, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus aliançou ali Abraão. E depois que Deus fez a aliança com Abraão, Deus disse para Abraão, Abraão, eu te farei pai de muitas nações, ou de uma grande nação. Tem pessoas que querem ser abençoadas, mas não querem andar com Deus. Não querem entender o seu propósito, não querem entender o seu objetivo, não querem pensar como Ele pensa. Tem pessoas que querem abençoado, mas não querem ter aliança com Ele. Não, eu venho para a igreja somente por mim. Não, irmão, hoje eu estou na igreja porque hoje é festa, dia dos pais, vai ter um sorteio, vai ter uns comes de bebe. Eu vou para a igreja hoje, mas por me ter uma aliança com Jesus, não. Eu não preciso aceitar esse Jesus. Eu não preciso fazer um pacto com Ele de renunciar o pecado, de viver uma vida de santidade. Não, eu não preciso disso. Embora que eu saiba que a vontade de Deus é essa. Eu sei que eu sou errado.
Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu preciso de Deus. Mas eu não quero esse Deus. Eu não quero ter aliança com Ele. Eu não quero ter compromisso com Ele. Como você quer a bênção sem estar ali aliançado com o abençoador? Eu preciso estar aliançado com aquele que abençoa. Eu preciso estar aliançado com Ele. Todos os homens, os grandes homens de Deus, aleluia, Noé, Abraão, Adão, Deus fez uma aliança com Adão, chamada de aliança edêmica, lá no antes do pecado, lá dentro do Éden, Deus fez uma aliança com Adão. Adão, a aliança que eu tenho contigo é essa: todas as árvores do jardim tu pode comer livremente, mas aquela que está lá no meio do jardim, daquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, dela tu não come, Adão, porque no dia que tu comeres, certamente tu morrerás. Deus havia feito uma aliança com Adão. Adão havia feito uma aliança com Deus de não comer aquela fruta. Adão quebrou a aliança. Deus havia feito uma aliança com Noé após sair da arca. Deus fez uma aliança com Noé. Deus fez uma aliança com Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus fez uma aliança com Davi. Deus fez uma aliança com Moisés. Deus fez uma aliança com, aleluia, o próprio Jesus. Deus fez aliança, irmãos. Deus fez aliança. Deus fez aliança. E nessa noite Deus quer fazer uma aliança com você. Nessa noite Deus quer que você esteja diante dele com compromisso, com responsabilidade. Deus quer que você tome essa decisão de aliançar-se com ele. Através da aliança, você só faz aliança se você primeiro tiver fé. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, vai estar falando sobre isso. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso ter fé que Ele existe e que é galardoador de todos aqueles que eu busco. Deus, irmãos, Ele quer ter aliança com você. Mas nada adianta, irmão, eu andar com Deus, entender a vontade de Deus, eu fazer uma aliança com Ele e buscar não cumprir a aliança. De nada adianta, irmãos. Tem pessoas que até entendem a vontade de Deus. Tem pessoas que até fizeram aliança com Deus. Mas tem pessoas que não cumprem a aliança que fizeram com Deus. Isso é comparado ao casamento, irmãos. Ao casamento, quando a pessoa vai casar, lá no cartório, é feito aqueles votos lá. Ali é chamado de aliança. A pessoa está fazendo uma aliança, um pacto. O marido fazendo com a esposa na frente de um juiz. Da mesma forma, quando vemos aceitar a Jesus, nós estamos ali fazendo uma aliança com Ele. Senhor, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Eu decido agora entregar minha vida para Ti. E agora eu decido, Senhor, renunciar o meu pecado e viver para Ti. Mas o que acontece? As pessoas andando no caminho, vivendo no caminho, vêm as tentações e Ele quebra a aliança. E no livro de Hebreus nos diz a palavra do Senhor: o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Aqueles que retrocedem, a minha alma não se compraz nele. Nós não somos daqueles que quebram a aliança, mas antes daqueles que perseveram para a conservação da alma. Aleluia. Jesus, quando Ele vier, irmãos, Ele vai levar aquele povo que não vive de quebrar a aliança. Ele vai levar aquele povo, irmão, que embora tenha um pecado, reconhece o seu pecado, como está em 1 João 2 e 1. Aleluia. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós.
mas se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Irmão, se você reconheceu que no decorrer da caminhada você quebrou a aliança com Deus, volte depressa, volte depressa, volte depressa, antes que a porta se feche e você fique como as virgens nécias que quando o Senhor chegou, ficaram lá a bater na porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E a porta não poderia mais ser aberta. Muitos no momento da vinda do Senhor Jesus vão bater na porta porque vão querer entrar, mas a porta vai ser fechada, irmãos, e aqueles que tiveram a oportunidade hoje não terão mais acesso lá. Portanto, existe uma necessidade muito grande de permanecermos aliançados com Deus. Não quebre a aliança. Tem muitos casais, irmãos, que não usam mais a aliança. Certa vez uma pessoa chegou para mim e perguntou: irmão, tem alguma coisa a ver eu não usar uma aliança? Irmãos, a aliança, ela é um símbolo de um pacto que foi feito entre o marido e a esposa. Na aliança, ela não tem emenda. E se ela tem emenda, não é visível, você não consegue ver, porque existe uma cobertura de ouro sobre ela, e ali fica como se fosse perfeita. Ninguém vai ver ali a emenda. Então, casamento é um símbolo de aliança, assim como o relacionamento com Deus é um símbolo de aliança, não é para ter emendas. Nós não podemos viver quebrando aliança, como diz 1 João 2:1. Aleluia, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. A vontade de Deus para com o ser humano é que nós não venhamos pecar. Mas se todavia pecarmos, temos um advogado. Embora que você quebre a aliança, enquanto você está em vida, irmãos, você pode voltar atrás. Mas tem que ter cuidado, porque a qualquer momento Deus pode pedir a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Aleluia, glória a Deus. Aliançar-se com Deus. Terceiro ponto, buscar cumprir o que foi acordado na aliança. Se você, irmãos, aceitou Jesus para ir morar no céu, pediu perdão dos seus pecados, procurou de Senhor. Antes o seu Senhor era o diabo, agora é Jesus. Antes quem te dominava eram os teus prazeres, os teus pecados. Agora tem que haver uma renúncia, você tem que deixar, tem que lutar contra isso, e Deus vê. Quando você está lutando contra isso, Deus lhe dá força e você vence. Mas no momento que você se entrega, você perdeu a batalha. Aleluia. Glorificar o nome de Jesus. Então devemos buscar cumprir o que foi acordado. Já estou concluindo. Aleluia. A graça não é de graça. Irmãos, tem muitas pessoas hoje que estão pregando a libertinagem, dizendo que é graça. Não, irmão, você pode vir de todo jeito, pode ficar de todo jeito. Deus aceita você do jeito que você é, do jeito que você está. Né? A graça não é de graça. Irmão, você está pregando heresia? Não, irmãos. Jesus abriu a porta de acesso ao Pai. Nós precisamos ter acesso a Ele através da renúncia. A renúncia é o preço que temos que pagar. Eu tenho, irmão, que viver a santidade. Eu tenho, irmão, que viver em comunhão com os irmãos. Eu tenho, irmão, que procurar fazer a vontade de Deus. Eu tenho que orar. Eu tenho que jejuar. Eu tenho que ler Bíblia. Eu tenho que fazer a vontade do Senhor, irmão. Esse é o preço que temos que pagar. A graça não é para pecarmos, irmãos. A graça é para nós termos acesso a Deus e viver o melhor de Deus aí nessa terra. Nós antes não tínhamos esse acesso.
Deus de graça, Ele nos deu esse acesso. Ele não cobrou nada para enviar Jesus. Ele não cobrou nada, irmãos. Ele deu de graça Jesus para nós. Mas nós precisamos entrar nele. Quem está entendendo a mensagem esta noite? Diga assim: eu preciso entrar em Jesus. Pois somente Ele me dá acesso ao Pai. Ele não pagou nada. Aleluia, para enviar seu filho. Ele não recebeu nada. Não, irmão. Ele simplesmente espera de mim, de você, termos acesso a Jesus. Jesus morreu por todos, irmãos. Mas nem todos querem Ele. Então a pergunta é: todos serão salvos? Todos serão salvos? Não, irmãos. Só serão salvos aqueles que adentrarem pela porta de Jesus. Aleluia. Então, irmãos, a graça não é de graça. Gênesis capítulo 8, versículo de número 1. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, irmãos. Noé achou graça diante de Deus. Ou seja, Noé, naquela situação, no meio daquela humanidade pecadora, Noé era um homem justo, um homem que se apartava do mal, um homem que procurava agradar a Deus. Deus olhou e viu e disse assim: eu vou salvar aquele homem e sua família. Vou falar com ele, porque se eu falar com ele, ele vai me obedecer, ele vai ouvir a minha voz, ele vai fazer o que eu mando, e ele vai ser salvo do dilúvio e todos aqueles que ouvirem a ele. Devação de cova, nevião de cantarião, declama, devação. Aleluia, Jesus. Temos que ter compromisso com Deus, irmãos, porque se não tivermos compromisso com Deus, Deus não tem compromisso conosco. Tem pessoas que estão querendo receber bênçãos de Deus, mas não querem ter compromisso com Ele. Eu considero isso, irmão, sabe como? Como um pai. Você chegue para um pai, aleluia, e fale com ele. Pergunte para ele. Eu vou perguntar aqui para aleluia, para perguntar aqui para o pastor Jorge, e ele vai me responder. Pastor Jorge, você tem um filho rebelde, um filho que não faz nada que você quer. Um filho que tudo que você vai pedir para ele fazer, ele faz os trompos e barranco, com raiva, com ira, e muitas das vezes até nem faz. Você vai dar um presente para ele, você dá esse presente para ele, alegre, satisfeito, regozijando no seu coração. Me diga o que você faria. Não dá. O pastor Jorge está dizendo. O pastor Jorge está dizendo que não daria, porque estaria compactuando com aquilo que o filho fazia. Irmãos, nós somos filhos. Deus é Pai. Aleluia, Ele é justo. Aleluia, Ele deu a bênção maior que a salvação. Mas tem pessoas que querem prosperar, tem pessoas que querem ter condição financeira, tem pessoas que querem conseguir a bênção aqui sobre esta terra. Irmãos, eu tenho vários exemplos. Um desses exemplos eu vou contar aqui, logo após eu encerro. Um rapaz, amigo meu, ele chegou, a filha dela, com a mãe, né, uma mulher, o pai dele morreu. E ele foi e ficou cuidando da mãe. Aí a filha pegou a casa que tinha do pai, das coisas tudo e vendeu. E a mãe, por fim, ficou de aluguel. Mas como a mãe tinha uma pensão do pai, teve um filho que decidiu acolhê-la. E esse filho pegou essa mãe, comprou uma casa e ali botou ela dentro. E está cuidando dela.
E todos os bens que ela tem, ele passou a usufruir. Inclusive até a casa está no nome dele. Cuidando da mãe, cuidando de um irmão. E está lá o Senhor abençoando. Entendeu, irmão, como é que funciona? Você quer bênção de Deus? Você como filho tem que se aproximar mais dele. Tem que se aproximar de Deus. Aleluia. Veja o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo, irmão, saiu debaixo da autoridade do pai. Para aquele filho ele disse o seguinte. Ele disse o seguinte para o pai. Naquela época, o filho que pedia a herança antes do pai morrer, ele estaria dizendo para o pai: Pai, para mim o Senhor já morreu. Me dê a minha parte da herança, porque eu quero partir. O pai, com certeza, sentiu muito naquela época. Aí disse: Tá bem, filho, se é assim, eu vou lhe dar. Tome a sua parte. Repartiu meio a meio. A herança entre o filho mais velho e o filho mais novo. Repartiu e deu a parte para o filho mais novo. O filho mais novo saiu da casa do pai e foi para um local longínquo. Chegou lá, irmãos, aquela bênção que o pai tinha dado, que tinha tempo determinado para acabar, a bênção material, dinheiro acaba, bens acaba. O que vai estar, irmãos, na minha, na sua vida, vai ser, irmãos, o que? O legado. O que é o legado? É a instrução que você leva do seu pai, é a instrução que você leva da sua mãe. Isso é chamado de legado. E tem muitos filhos que têm desprezado dos pais. Acabou a bênção, mas o legado estava com ele. E ele foi e caiu na real e disse: os filhos lá do meu pai, os criados do meu pai estão em uma condição melhor que eu. Eu estou aqui desejando comer a comida dos porcos. Aleluia. Aleluia. E lá na casa do meu pai, até os criados dele estão melhor do que eu. Mas eu caí na real. Obrigado, Deus, que tu abriu a minha mente, o meu coração, e eu continuei, e eu passei a ver. Aleluia. Agora o que eu quero é voltar para a casa do meu pai. Aleluia. Eu vou voltar para a casa do meu pai e chegar lá eu vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti eu não sou digno de ser chamado teu filho. Devação, decoma, nevião, declama, devação, declama, declama. Aquele filho reconheceu que tinha pecado contra o pai. Ele voltou para a casa do pai. E o que foi que o pai fez, irmãos? Recebeu gostoso. Deus, como Pai, Ele está de braços abertos a esperar os filhos rebeldes que decidiram quebrar a aliança, que decidiram se apartar dEle, que consideravam Ele como se houvesse morrido. Deus recebeu gostoso. Deus colocou um anel nos seus dedos como novamente símbolo de restauração de aliança. Deus colocou novamente sandália nos pés. Deus colocou novamente umas novas vestes. E Deus fez uma festa grande para receber aquele filho. O pai do filho pródigo representando aqui Deus. E o filho pródigo representando aqui a humanidade distanciada do pai. Aleluia, Deus, irmãos. Ele quer abençoar a tua vida. Deus é um Pai amoroso. Ele não quer que tu venha sofrer as maldições. Aleluia, inclusive a maldição eterna, que é a morte eterna. Deus quer te abençoar de forma grandemente. Mas como está escrito na palavra do Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
Quando você está agradando o seu pai, irmão, seu pai vai fazer de tudo para lhe agradar. Eu tenho um exemplo disso lá em casa mesmo comigo. Apesar de que eu não sou, posso considerar um filho daqueles filhos, né? Aquele filho, né? Eu posso não me considerar assim, por causa da minha criação, fui criado um pouco assim, meio rígido, né? E às vezes isso, interfere na nossa, vamos dizer assim, na nossa personalidade, no nosso desenvolvimento. Mas eu amo meus pais, eu gosto dos meus pais, sempre que possível estou com eles, e eles têm visto isso também. E meu pai, muitas das vezes, ele chega para mim e diz, aleluia, uma vez ele chegou para mim e disse assim, Vando, eu estou ali com um sorteio ali, no mercantil, né? Eu recebi os cupons, e aí, o que acontece? Está lá o sorteio, bora aí porque é um carro. Se eu ganhar o sorteio, pode ter certeza que o carro é teu. Está vendo aí, irmãos? Está vendo aí o que ele fez? Como eu estou próximo dele, me aproximando dele, ele de alguma maneira quer me abençoar. Ele não tem condição financeira de me dar um carro, mas no momento que eu houvesse nessa condição, com certeza ele me daria. Da mesma forma é Deus, irmãos. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor, procura agradar o Senhor, procura andar com o Senhor, procura não quebrar a aliança com o Senhor, e Ele vai dar, Ele vai te conceder aquilo que tu pede. O que é que tu pede, irmãos? Ele vai te dar. Deleita-te nele. Se eu fosse contar testemunhos e mais testemunhos, aqui eu teria muitos testemunhos para contar da misericórdia de Deus para com a minha vida e do seu cuidado para comigo. Só um aqui, irmão, só para os irmãos entenderem como é o mistério. Senhor, só para a gente concluir, eu queria uma casa com um terreno grande. Eu morava numa área de risco. Eu não tinha, irmãos, um carro porque eu tinha medo de botar na frente lá de casa, porque quando o rio enchesse podia levar. Tirei a carteira de habilitação, passei 5 anos sem pegar em carros e nem moto. Eu sou habilitado em categoria A e categoria D. Irmãos, para você receber a bênção de Deus, você tem que se preparar para receber, porque Deus ele abençoa e é bênção grande. Fui indenizado. Recebi o dia da indenização, comprei uma casa com terreno grande, com garagem, aproximadamente, se fosse derrubar ali as árvores que eu plantei, que eu fiz um sítio lá, caberiam em 5 carros dentro. Só para os irmãos terem uma ideia. A minha esposa queria uma casa com a cerâmica. A casa que a gente foi até hoje, a cerâmica é a mesma. Eu queria uma casa, irmãos. Deus me concedeu. Certa vez o rio encheu e eu saí com água aqui, ó. Com meu menino mais velho, né, pum. E vez por onde eu ia trabalhar. Quando eu ia trabalhar, começava a chover, eu já ficava preocupado. Será se lá em casa vai entrar água? Será se lá em casa vai entrar água? E certa vez, irmãos, eu orei ao Senhor, pedi, Senhor, nem que seja a minha, a única casa que saia daqui, mas com uma providência, Senhor, me dá a condição, me tira daqui. Tanto é que hoje, pode até alguém tomar para si, mas eu tomo para mim. A indenização do Rio Maranguapino foi em resposta à minha oração. Eu orei, Deus me ouviu e abençoou diversas famílias. Creio eu assim, embora que não tenha sido, mas eu tomei isso por fé. Deus ouviu a minha oração. Saí do Rio Maranguapino, das margens do Rio Maranguapino, e hoje toda vez que chove, irmão, eu olho para o céu e glorifico o Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu ouviste a minha voz e respondeste as minhas orações. Quer ser abençoado, irmão? Ande na presença do Senhor. Entrega a Ele os teus caminhos. Confia nele e Ele tudo fará. Amém.